uma subcultura das pessoas que passam 24 horas no computador. O planeta inteiro está conectado à internet. Isso significa que tem acesso a todos os sistemas de informação. Amplamente explorada pelas empresas e governos para justificar e abafar quaisquer infortúnios, vazamentos de dados ou paradas no sistema, os chamados ataques hackers nunca estiveram tão na moda e no imaginário popular. O termo hacker foi disseminado pela mídia tradicional e por Hollywood em sua infinita voracidade para vender sensacionalismo, e ficou conhecido como estereótipo de pessoas, em sua maioria jovens, super inteligentes, com alto grau de conhecimento em invadir sistemas de computadores e celulares e em causar estragos ou acabar com a privacidade de maneira geral. Esse erro influenciou até mesmo os dicionários, onde o significado passou a ser pejorativo. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para que o YouTube te avise sobre novos vídeos. De origem acadêmica, o termo hacker surgiu no começo da década de 60 no MIT, mais especificamente no Clube de Modelagem Técnica Ferroviária, que mais tarde se tornaria o Laboratório de Inteligência Artificial. No dicionário, a expressão hack significa cortar, e essa era justamente a ideia dos primeiros programadores, uma vez que os computadores eram uma tecnologia relativamente nova, cara e com alto custo de operação. Os estudantes eram obrigados a cortar pedaços dos programas, otimizando o código ao máximo e utilizando criatividade. Muitas vezes, eles usavam métodos pouco ortodoxos a fim de poupar o máximo do tempo de utilização dos processadores nos cálculos, surgindo daí o apelido hackers, ou cortadores na língua de Camões. Deixando os estereótipos de lado, hackers podem ser alegres, sociais, femininos, esportivos, narcisistas, a alma da festa. Eles também podem ser relativamente quietos, introvertidos, artistas, compassivos ou profundamente sensíveis. Simplificando, a cultura pop tem um hábito de estereotipar o que não entende, e o hacking ainda é um passatempo ou profissão amplamente incompreendido. Uma maneira de entendermos o comportamento dos hackers é a classificação de suas atividades em cores dos chapéus, sendo eles pretos, brancos, cinzas e até mesmo azuis, verdes e vermelhos. Os chamados Black Hats, ou chapéus pretos, são os hackers do mal, entre aspas. Eles geralmente são classificados como criminosos que invadem sistemas sem se importar com leis, e muitas vezes são contratados por agências governamentais e privadas para espionar outros governos e demais desafetos. Eles são responsáveis por divulgar bancos de dados vazados de empresas e algumas vezes por vendê-los na Deep Web. Além disso, eles são responsáveis por criar e disseminar ransomwares objetivando lucro. Isso ocorre porque o software usado criptografa todos os dados da pessoa ou empresa atacada, e sua chave de descriptografia só é enviada mediante um pagamento ao atacante. É importante registrar que os Black Hats nem sempre são hackers altamente qualificados. Em sua maioria, são criminosos com habilidades medianas e que geralmente compram kits de ataques de malware ou se utilizam de métodos de engenharia social para chegar ao seu objetivo. Os White Hats, ou chapéus brancos, são chamados hackers do bem, entre aspas, e geralmente trabalham na pesquisa de segurança em empresas e universidades, estudando e desenvolvendo soluções para elevar a segurança de sistemas operacionais e de proteção de maneira geral. Alguns ex-Black Hats se tornam White Hats quando processados por suas invasões ou prejuízos causados. O intuito, nesse caso, é diminuir suas penas ao máximo. Como o próprio nome já entrega, os Grey Hats, ou chapéus cinzas, são pessoas que se valem das técnicas dos dois outros chapéus. A diferença é que eles vão um pouco além do que os White Hats iriam. Os Grey Hats, porém, evitam criar impactos maliciosos quando encontram brechas nos sistemas, oferecendo seus serviços de segurança para as empresas-alvo ou simplesmente oferecendo a solução publicamente, como aconteceu em 2014. Há ainda os Green Hats, ou chapéus verdes, que são os hackers iniciantes, os Blue Hats, ou chapéus azuis, que são motivados por vingança,
e os Red Hats, ou Chapéus Vermelhos, que agem como justiceiros e buscam caçar cybercriminosos em geral. A verdade é que no meio hacker, as cores do chapéu são intercambiáveis, ou seja, um hacker Grey Hat pode agir como um Red Hat em uma ocasião específica, por exemplo. As cores servem mais para referência do público do que para eles mesmos. Hackear não é uma tarefa simples, rápida ou glamurosa, como pode transparecer nos filmes de Hollywood. Na verdade, pode ser uma tarefa bem tediosa. A cultura pop alimenta o público com visuais 3D cafonas de vírus e sistemas de autenticação, quando, na maioria das vezes, tudo se passa em um terminal Linux, com tela de fundo preto e letras cinzas. A atividade exige muita paciência, dedicação, pensamento lógico, estratégia, disciplina, habilidade e, principalmente, motivação. Além disso, várias técnicas são aplicadas como numa receita de bolo, e em seguida são criados vários relatórios de segurança, independentemente da cor do chapéu que o hacker utilize. Em um dia típico, o hacker realiza várias buscas de vulnerabilidades, utilizando estratégias conhecidas antes de ele utilizar quaisquer outras não conhecidas. As estratégias não conhecidas exigirão o desenvolvimento dos chamados payloads, que são códigos maliciosos que atacam vulnerabilidades. Ainda existem muitos sistemas conhecidos de detecção e prevenção de intrusos, que monitoram e avisam administradores de sistemas sobre possíveis anomalias praticamente em tempo real, permitindo que o atacado levante suas barreiras ou, no pior cenário, desligue seus sistemas da internet a tempo. Não é novidade que países como China, Coreia do Norte, Irã, Rússia, Estados Unidos e Israel conduzam uma guerra cibernética, não tão silenciosa, envolvendo milhares de ataques diariamente. Esses ataques são orquestrados por hackers que trabalham para as Forças Armadas, grupos ou empresas que prestam serviços para o Estado. Também existem grupos hackers famosos, antes organizados de maneira espontânea e, por fim, financiados por governos ou outros grupos de interesse. Ou, em alguns casos, eles simplesmente se organizam em torno de um propósito comum, como veremos. Dentre os mais famosos, encontramos o Anonymous, autodenominados hacktivistas. O grupo, curiosamente, tem como marca registrada a máscara The Guy Fawkes do V de Vingança, e seu slogan é "Contra tudo o que é mau e corrupto no nosso mundo". O primeiro grande ataque promovido pelo grupo foi contra a igreja de Cientologia em meados de 2008. Em seguida, por volta de 2009, o alvo foi Bollywood, a Hollywood indiana. Porém, foi apenas durante o movimento Occupy Wall Street que a máscara se tornou conhecida internacionalmente como símbolo da Revolução Popular. O movimento Occupy Wall Street foi um movimento de protesto contra a desigualdade econômica e social, a ganância, a corrupção e a indevida influência das empresas do setor financeiro nos Estados Unidos, um movimento típico da esquerda socialista e dos wokes. Não por acaso, um dos fundadores do grupo, o canadense Aubrey Kirner-Cottle, começou a sua caçada no melhor estilo Red Hat ao grupo QAnon nos protestos de George Floyd. Além disso, ele auxiliou na busca de falhas de segurança na rede social Parler, considerada de direita radical. Por fim, não podemos deixar de citar que, em fevereiro de 2022, Kirner ajudou o grupo a hackear o site GiveSendGo, de crowdfunding cristão, que estava auxiliando os protestos dos comboios de caminhoneiros do Canadá. O grupo ainda declarou guerra contra a Rússia em favor da Ucrânia, auxiliando na divulgação de diversos arquivos e e-mails, tanto de Moscou quanto de Minsk, desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin. Mais recentemente, não por acaso, uma autodenominada célula do Anonymous, chamada EtherSec, foi responsável por divulgar uma lista de responsáveis por financiar os chamados atos terroristas, entre aspas, do último 8 de janeiro em Brasília. Outro grupo chamado Chaos Computer Club foi fundado em 1981 na Alemanha. O grupo foi envolvido no primeiro caso de cyberespionagem internacional, quando seus integrantes foram pegos burlando os sistemas dos Estados Unidos para tentar vender o código-fonte à antiga União Soviética. Porém, esse grupo é mais conhecido pelas demonstrações públicas de risco à segurança em diversas oportunidades. Já o Homebrew Computer Club, fundado em 1975 em Menlo Park, Califórnia, foi um grupo que auxiliou no desenvolvimento dos microcomputadores no Silicon Valley. Alguns famosos que fizeram parte do grupo são Steve Jobs e Steve Wozniak, os fundadores da Apple. Apesar de contar com um grupo de mentes brilhantes, não há qualquer registros oficiais de ataques promovidos pelo grupo. Por fim, a LulzSec é o grupo responsável pelo vazamento de mais de 1 milhão de contas de usuários da Sony em 2011.
Esse grupo declarou guerra aberta aos governos, bancos e corporações em parceria com o Anonymous. No Brasil, a LawSec atacou os sites da Petrobras e da Receita Federal, divulgando também login e senha do Ministério do Esporte e divulgando dados pessoais de Dilma Rousseff e Gilberto Kassab. Independentemente do grupo ou da cor do chapéu, os hackers devem agir com independência do Leviatã, objetivando a manutenção da internet livre, independente, ininterrupta e, principalmente, longe do controle absoluto dos parasitas estatais. Para isso, precisamos que mais pessoas como Satoshi Nakamoto, Steve Wozniak e até mesmo Kevin Mitnick tenham liberdade de criação e de ação para impulsionar a tecnologia sem amarras. No final, o que realmente importa é não cair nas garras do Estado. The question's always how.